A Primeira Guerra Mundial foi, por definição, uma guerra de trincheiras. Nenhum outro conflito armado recorreu a elas com a intensidade e a duração do fronte ocidental. Uma extensa linha paralela de defesa que dividiu a Europa Ocidental em duas partes. De um lado, os alemães, de outro, franceses e ingleses. Essa linha se estendia quase sem interrupção da costa do Canal, em Flandres, até a fronteira suíça. O plano alemão era relativamente simples: liquidar a França rapidamente e depois avançar com a mesma velocidade a leste, em direção à Rússia. O exército alemão tinha em mente uma campanha relâmpago que impediria a mobilização do inimigo. O plano quase deu certo. Os alemães foram detidos a algumas dezenas de quilômetros de Paris, próximo ao rio Marne. Depois recuaram um pouco, sob pressão dos franceses. A guerra havia sido declarada em julho de 1914. 3 meses depois, a linha ocidental estava estabilizada. Nos 3 anos e meio que se seguiram, até 1918, não houve mudanças significativas de posição. Ao contrário da imagem que costumamos ter dos conflitos militares, a Primeira Guerra foi travada no imobilismo. Os soldados da infantaria permaneciam meses mergulhados nas trincheiras, à espera do inimigo. Nelas, uma vida com regras próprias se desenvolvia, enquanto a arte da paciência se tornava tão importante quanto a habilidade de sobreviver em condições desumanas. As trincheiras eram preparadas com tempo e dedicação. Havia regras bem definidas para escavar e organizar os diversos espaços e funções. Para guardar a alimentação e as munições, eram construídos depósitos com cimento e pedra. Outros espaços eram destinados ao descanso e, se possível, ao sono. Havia poços para captação e reserva de água potável e pequenos postos de socorro. E, claro, as linhas de frente das trincheiras, onde se montava a guarda, em geral, em 2 linhas para evitar que o inimigo tomasse facilmente a trincheira. Nesses espaços, preparados para o combate, os soldados eram protegidos da artilharia inimiga com simples sacos de areia empilhados, abrigos de madeira e pedra ou, no melhor dos casos, com escudos metálicos, utilizados sobretudo pelos observadores. Havia um sistema de comunicação entre as várias trincheiras por meio de um sofisticado esquema de cordas, por onde os oficiais transmitiam as informações dos combates. Para longas distâncias, no entanto, eram utilizados fios de telégrafo. Trincheiras como essas não foram construídas em toda a frente ocidental, mas sobretudo nos pontos estratégicos, onde era preciso barrar o inimigo a qualquer custo. Muitas vezes eram construídos fortes de cimento, abastecidos com poderosos canhões e protegidos com eficientes sistemas de fortificação. Entre um ponto estratégico e outro, quilômetros de túneis e trincheiras eram construídos às pressas e serviam para proteger as tropas do fogo hostil. Valas com aproximadamente 2,5 metros de profundidade e 2 metros de largura se tornavam praticamente a nova moradia dos soldados. À espera do confronto, eles procuravam descansar nessas valas, onde era preciso, nos trechos menos profundos ou destruídos, se rastejar para não ser atingido pelas balas de fuzil que rasgavam a superfície. Ali, o risco de ser morto, a longa espera, o cansaço e o medo se misturavam ao frio e à umidade, provocada pela chuva e pela lama, e as centenas de ratos, piolhos e outros insetos que proliferavam. As trincheiras transformavam a experiência desses soldados em algo insuportável e inesquecível. Como descreve o historiador Mário Sneng, o soldado da infantaria permanece exposto, quase sem possibilidade de abrigo, a todos os tipos de golpes. Podia ser repentinamente pulverizado, sem ter tempo nem de ouvir o ruído do obus que explodia, ou então ficar por lá, atingido por um minúsculo estilhaço ou uma simples bala, cujo impacto é quase invisível, porém mortal. Dezenas de relatos e testemunhos das trincheiras foram escritos pelos sobreviventes. Mas, como observou um importante pensador alemão, Walter Benjamin, o que mais surpreendia era a incapacidade de muitos sobreviventes em comunicar o que haviam vivido no fronte, tamanha barbárie que haviam presenciado. De um lado e de outro da guerra,
Sair da trincheira e avançar na direção do inimigo representava um terrível risco de morte. Essa faixa de algumas centenas de metros que se estabelecia entre as duas trincheiras era conhecida pelo terrível nome de Terra de Ninguém. Milhões de homens tombaram ali, mortos ou agonizantes, muitos à espera de socorro que nunca chegaria. Como relata o historiador Eric Hobsbawm, de vez em quando os generais procuravam romper o impasse e mobilizar as tropas. Dias e mesmo semanas de incessante bombardeio da artilharia amaciavam o inimigo e o mandavam para baixo da terra, até que no momento certo, levas de homens saíam por cima do parapeito, geralmente protegidos por rolos e teias de arame farpado, para a terra de ninguém. Um caos de crateras de granadas inundadas de água, tocos de árvores queimadas, lama e cadáveres abandonados, e avançavam sobre as metralhadoras que os ceifavam, como eles sabiam que aconteceria. Quando os alemães tentaram romper a barreira da região de Verdun, entre fevereiro e julho de 1916, se envolveram na batalha cerca de 2 milhões de soldados dos dois lados. Destes, 1 milhão morreu em batalha. A ofensiva no Somme levou à morte de 420 mil britânicos, dos quais 60 mil morreram no primeiro dia de ataque. Ao todo, estima-se que foram mortos nas trincheiras da frente ocidental cerca de 1 milhão e 800 mil alemães, 1 milhão e 600 mil franceses, 800 mil britânicos e cerca de 116 mil norte-americanos. Antes que esse massacre começasse, quando se desconhecia os resultados desastrosos de um confronto militar dessa natureza, é provável que soldados de diversos países da Europa se dirigiam para a guerra inspirados nos ideais nacionalistas e dispostos a destruir o exército inimigo a tempo de retornar para seus lares algumas semanas depois.